Começando as histórias dos modelos atômicos. Aqui a gente vai dar uma breve introdução para mostrar para vocês a linha do tempo em que os átomos foram sendo postulados e tendo uma ideia para que facilitasse a química e a física posteriormente. Primeiro, os trabalhos começam lá na Grécia Antiga, os filósofos, grandes filósofos. Eles que faziam muita coisa, né? Eles eram pensadores, eram filósofos, eram físicos, eram tudo. Então não tinha uma base teórica, científica tão grande. Começando com Demócrito e Leucipo, eles que foram meio que os pioneiros da ideia de uma partícula minúscula que desse origem a todas as coisas. Antes, os filósofos eles tinham algumas ideias. Começaram com, por exemplo, Tales de Mileto, ele acreditava que tudo era água. Porque ele olhava tudo ao redor e ele via que tinha umidade em tudo. Tudo que tinha vida tinha água. Então, para ele, tudo começava com a água. Aí, chegava outros filósofos, como Anaximandro, e achava que tudo era constituído por 4 elementos. É uma coisa muito mais filosófica, muito mais espiritual do que científica propriamente. Mas aí, a partir dessas ideias filosóficas, é que começaram a se dar origem mais científicas. E aí entra Leucipo e Demócrito, que eles acreditavam que tudo era constituído por uma partícula minúscula, uma partícula que você não divide mais. Eu vou dar um exemplo que fica um pouquinho mais fácil. Leucipo e Demócrito, eles pensaram, não, se você ir quebrando uma coisa, vai chegar um momento que não dá para quebrar, mas a coisa ainda existe. Vamos usar o exemplo do papel. Você pega um papel, ele é uma coisa, você dobra ele no meio, você diminuiu a parte dele, obviamente. E aí, se você dobra de novo, você vai diminuir ainda mais o tamanho. Até que chega um momento em que o papel ele vai ficar tão reduzido, mas tão reduzido, que não se dá mais para dobrar esse papel. No caso aqui, minha força só vai até isso, então eu não consigo dobrar mais do que isso. Então, digamos que você vai quebrando uma coisa, vai dobrando esse papel, vai chegar uma parte que não vai dar para ver esse papel mais. Então, foi aí que teve a primeira ideia de talvez tudo seja constituído de uma coisa muito menor. É só ver, o giz, ele vai esfarelando, vai ter uma hora que, tipo, tem partículas de giz aqui, mas você não está vendo, porque vai diminuindo. Então essa foi a ideia inicial dos primeiros filósofos. A ideia de que a formação das coisas surgia de algo tão minúsculo que não dava nem para ver. Posteriormente, depois de muitos anos, Dalton, que já era um cientista propriamente, não era um filósofo da Grécia Antiga, ele começou a postular ideias do que seria essa partícula que dá início às coisas. Dalton teve a ideia do modelo de bola de bilhar, que vocês já devem ter escutado. O modelo da bola de bilhar, basicamente, era uma partícula tão pequena, mas tão pequena que ela era completamente maciça, indivisível, indestrutível e a menor parte possível de qualquer coisa. Dalton começou a ver um pouco sobre as massas de elementos, onde ele dizia que uma massa tinha o mesmo peso sempre, se for do mesmo elemento. Não vai ter carga nem positiva nem negativa, ele é neutro e completamente maciço e indivisível. Era o ponto mínimo de qualquer estrutura.